Sintesp, Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual. Fone 3223-6097. Acesse www.sintesp.org.br. Começa aqui mais um Floripa em Foco do Sintesp. Hoje com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual de Santa Catarina, o servidor Antônio Celestino Lins. Bem-vindo, Antônio. Tudo tranquilo? Mais ou menos tudo tranquilo. Não dá para dizer tudo tranquilo, né, pela situação caótica que vive o país em relação à política, né, especialmente. Mas nós estamos bem, graças a Deus, estamos aqui ainda com força e vigor físico para fazer a luta e as denúncias, né? Sim, que forem necessárias e possíveis, né? E você já está há um ano à frente do Sintesp, Antônio. Esse tempo não voou, ele teletransportou, hein? O tempo voa, né? Até porque as demandas deste período foram ímpares em relação a toda a nossa trajetória política dentro do sindicato. O sindicato existe desde 89, né? Então nós estamos aí com 28 anos. Né? E esse ano você nunca viu um tão A gente cheio de nunca coisas. viu, eu com sinceridade. Eu estou no sindicato há 27 anos e a gente nunca viu um período assim tão de tamanho ataque aos direitos sociais e à sociedade como um todo, né? Aos trabalhadores e em especial no serviço público. Né? E também tanta denúncia de tanta roubalheira, né? Nunca vieram tantas à tona, né? Eu acho assim que além da mídia, além das ferramentas que evoluíram, né, que hoje é bem mais difícil de você esconder as falcatruas e os roubos e os desmandos, ainda teve a abertura que o nosso governo deu. Eu acho que, e eu tenho essa compreensão que a partir do governo de 2003, a partir do governo Lula, a gente teve acesso a coisas que antes eram uma caixa preta. Acesso, inclusive ele liberou, né, o Ministério Público, a Polícia Federal. Tenho essa tranquilidade em afirmar isto, né, e acredito, né, que foi esta abertura também que ele deu. Eu lembro que ele sempre dizia, né, nos seus discursos, doem quem doer, mas precisamos conhecer a realidade das nossas instituições e também... E aí tu foi percebendo que, na medida que foram evoluindo, avançando as investigações, percebeu-se que isto é histórico, né? Não é de agora, né? Então, não. Isso aí tem 500 anos só no Brasil. Sabe lá quantos milênios? Exatamente, né? Então, isso realmente eu acho que é um trabalho também, né? Árduo, mas foi o trabalho do PT, foi um trabalho do nosso governo, foi o trabalho desse governo que a gente elegeu e que a gente continua acreditando ainda. Né? Eu acho curioso, algumas pessoas, eu não sei de onde formaram essa opinião de que os últimos 12 anos é que quebraram o país. Né? A mídia é poderosa nesse sentido, não é? Silvio, a gente tem que falar e mostrar para a sociedade, para os nossos ouvintes, né, para o nosso telespectador, que o Brasil, inclusive eu questionei o Zé Álvaro, na sexta-feira nós tivemos reunião da Executiva Estadual, e eu pedi para o Zé Álvaro, que é o diretor do DIESE, uma pessoa renomada em estudos econômicos e políticos, né, como é que a gente absorve algumas informações de uma forma e outras a gente não dá tanta importância que merecia o maior destaque. O governo Lula, quando assumiu o Brasil em 2003, nós devia 30 bilhões para o FMI. Ali, sim, nós estávamos em crise financeira. O governo devia, toda a população, todo telespectador deve lembrar, é um período bem recente. Sim. Foi feito um empréstimo de 30 bilhões ao FMI para poder manter a economia minimamente estável, porque senão nós íamos à falência. Hoje, pasmem, nós temos 400 bilhões de dólares de reservas econômicas. Quer dizer, não tem como tu explicar para a população, cobrar da população que precisa se sacrificar, que precisa sacrificar o trabalhador, precisa tirar direito do trabalhador, tirar o alimento do trabalhador, diminuir o salário mínimo, né? Aposentadoria, cara. A política de salário mínimo já mostrou agora, no primeiro aumento que esse
O governo golpista deu aí, né, a inflação, não deu mais ganho real, e por conta de uma economia que ele maquia, quando ele diz que o déficit, ninguém sabe mais a realidade, porque era 90, depois passou para 120, depois 150, em torno de 200 bilhões, o déficit da previdenciário, 200 bilhões. Aí tem 25 as maiores empresas do país, incluindo a JBS, incluindo o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, o Bradesco, RBS. Essas instituições, a RBS, a Rede Globo, que é o terceiro ou quarto maior devedor, 460 bilhões de dívida com a Previdência, sem falar dívida com a Receita Federal, que são outro montante. Aí a Lava Jato especula em algumas áreas, né, e oficializa ou fala de números que se aproximam de 6 bilhões e alguma coisa, para superestimar 10 bilhões. Na semana passada, uns 15 dias atrás, o CARF, que é o Conselho de Acompanhamento das Dívidas dos Recursos Federais, perdoa. O cara perdoa uma dívida de 25 bilhões. Do Itaú, né? Do Itaú, resultado da fusão do Itaú com o Unibanco, né? Que resultou num capital de 1 trilhão e 400 bilhões. Esses dois bancos. A fusão dos dois bancos gerou um capital de 1 trilhão e 400 bilhões. E não pagaram imposto. Isto gerou um imposto, né? A fusão das duas empresas gerou um imposto. E esse imposto foi perdoado pelo CARF, que é um órgão do governo, perdoado no momento que o governo propaga déficit orçamentário, déficit previdenciário, déficit de empregos, né? Não tem como gerar emprego, porque tem um déficit financeiro que não permite incentivar as empresas a gerar emprego, e perdoa 25 bilhões. Ele não, dois pesos e duas medidas, né? Então, exatamente. Então, diante disso, a revolta é muito grande e a gente tem que achar uma fórmula de transmitir para a nossa sociedade, para os nossos trabalhadores, para os nossos servidores e para alguns empresários que são sérios neste país, né? Onde, inclusive, a quebradeira, o projeto do governo é de quebrar as nossas empresas, né? Que é um projeto maior, um projeto macro, que envolve os americanos, né? Continuarmos, claro, para continuarmos dependentes, para continuarmos de joelhos, um país rico, um país que tem minérios, é um país que brota da terra a nossa riqueza. Você estava falando do nióbio? O nióbio é um absurdo, né? Agora eles estão vendendo também as reservas de nióbio, né? É o único país que tem nióbio. O único país que tem 98% deste mineral. Único país. O Canadá tem 2%. 2% de nióbio. E o Canadá mantém com esses 2% toda a infraestrutura do país, a educação, a segurança. Com esses 2%, a população não precisa pagar por esses serviços. Aqui nós temos 98% das reservas conhecidas no mundo. E agora nós estamos vendendo para a China, né? Estamos entregando para a China 30% desse 90 e poucos por cento, porque é uma matéria, é um essencial produto aeroespacial. Não levanta um avião a jato, um motor a jato, não levanta para o espaço se não tiver nióbio na sua composição. E é usado pela NASA, inclusive, né? É um minério de extrema qualidade, né? De altas temperaturas, de resistência sobre altas temperaturas, que é usado em aviões, na NASA, nos foguetes. O Brasil é detentor disso. O Brasil é detentor de chumbo, para não falar nas coisas menores, ferro, manganês, petróleo. O petróleo já venderam as reservas, já entregaram a nossa reserva de petróleo para os americanos, para a Chevron. Aquele ministro parece que só veio para fazer isso, né? O Serra, para entregar. É um entreguismo, né? A água, já venderam, também privatizaram a nossa água. Nós temos mais de 20% da água potável do mundo. O Brasil tem 20%. Quer dizer, inclusive, me revoltou também na semana passada
recebeu a informação que a base de Alcântara vai ser entregue de novo para os americanos, cara, né? Onde a gente não tem o direito sequer de fiscalizar os containers que chegam lá, sabe lá o que tem lá dentro, né? É considerada também uma das regiões no planeta para lançamento de mísseis, para exploração do espaço. Ideal, né? Nossa base de Alcântara está ali, quer dizer... todo filé, né? Todo filé. Teve um juiz ali de um estado aqui perto que conseguiu sozinho quebrar a indústria civil do país, né? Porque trancou as empreiteiras de fazerem obras. 400 mil trabalhadores só ali, né? Silvio, essa Lava Jato, o maior patrocinador dessa Lava Jato são os empresários americanos, toda a imprensa americana, eles querem quebrar com os nossos empregos. Essa pseudo-investigação da Lava Jato, que é dirigida, né? Eles acabaram só nesse período aí com quase 4 milhões de empregos, né, que as empresas tiveram que dispensar por conta da quebradeira que deu. E aí os verdadeiros culpados, eles não punem, eles punem o trabalhador. Quem é punido é o trabalhador, as demissões em massa, tanto nas empresas da JBS como da Odebrecht, já foi a CR Almeida, já foi a OAS. São empresas que dão emprego, que geram economia no nosso país, e é o que precisa manter, e o que eles estão fazendo a quebradeira está sobrando mesmo para o trabalhador. Na verdade é para o trabalhador, para que o Brasil continue independente, né, dos norte-americanos, aonde o Lula fez toda essa inversão, né, durante o seu governo, foi negociar com a Europa, com os países asiáticos, com a África. Injetou ânimo, autoestima. Exatamente. E aí os americanos agora vieram com tudo, né? Esse é um projeto, por isso que esse projeto aí da Ponte para o Futuro, ele estava arquitetado dentro dos gabinetes, inclusive, né, dessa gente. É o plano de governo do candidato derrotado na eleição presidencial, aliás, né? Mas enfim, vamos falar de coisas mais próximas aqui, Antônio, porque o tempo urge. E você trouxe a notícia aqui de que há mais uma greve geral nacional em todo o país, já programada para o dia 30 agora de junho. Eu acho que dado o sucesso da última greve geral... Das últimas, né? Das últimas, mas especialmente daquela grande 28 de abril. Manifestação 28 de abril em Brasília. Teve o de maio, agora ocupa Brasília, e 28 de abril teve uma grande greve. Ocupa o Brasil foi agora a última, né? Que a gente fez, que massificou no país todo, e o país todo foi a Brasília para fazer a sua manifestação. E porque o trabalhador ele está se acordando, né? Eu vou pedir, enquanto a gente conversa, para o Fernando colocar aqui no monitor um vídeo que o Maruim fez sobre esse Ocupa Brasília. Pois não, né? E então a CUT, as centrais, as demais centrais sindicais, né, que defendem os trabalhadores desse país, em mais uma reunião, juntamente com a CUT, determinaram ou indicaram o dia 30 de junho para a gente fazer mais uma greve geral que deverá ter dimensões maiores ainda do que as que já foram feitas. Está crescendo. Até com as últimas denúncias também aí desse desgoverno, desse golpista aí, né, que imagina essa última denúncia aí das gravações aí da JBS, é uma vergonha para o país chamá-lo de presidente. Eu tenho vergonha de chamá-lo de presidente. Né? E a justiça não faz nada, né, Antônio? Isso é que mais... Porque a justiça é conivente, né? A corrupção ela está em todos os poderes, né? Se tu viu aquela gravação do Gilmar Mendes com o Aécio, que foi publicada também, ele está mostrando a corrupção está em todas as esferas da sociedade, né? Ou das instituições, né? Não da sociedade, mas das instituições, que deveriam fazer a defesa. Imagina o Supremo Tribunal Federal, né? Os leões da República, os guardiões da Constituição. E quando os caras se envolvem, estão envolvidos também com propinas e com... Aí não dá para você acreditar mais ninguém. É só o povo mesmo, e nós acreditamos que o povo irá reverter essa situação, porque só através do povo que a gente pode fazer as mudanças nesse país. A hora que a massa acordar, não vai sobrar em pé. Não vai sobrar em pé, né? Dia 30, então, tudo paralisado novamente, com aquela mesma pauta.
A pauta é a mesma, até porque não mudou nada, né? Nós tínhamos a expectativa de que o homem teria pelo menos a coragem, né? A dignidade de renunciar, deveria renunciar e chamar a companheira dele, né? Porque era companheira de chapa, para assumir, né? Eu acho que hoje a nossa luta deveria ser pelo volta Dilma, quer dizer, tem que anular todo esse processo, anular todo o impeachment, anular toda essa armação que foi feita entre Ministério Público, Judiciário, mídia, Legislativo, né, Câmara Federal, o Senado, enfim, e voltar as coisas para poder reconhecerem minimamente que erraram, até porque não teve crime, né? Até porque ninguém provou nada, a Dilma não é nem investigada, não tem nada. Imagina você depor uma presidenta, né, com o caráter da presidenta Dilma e dar continuidade a este golpe, a esse tipo de política que o país adotou a partir de um ano atrás aí, e não reconhecer que o correto seria rever, né? O próprio Supremo Tribunal Federal deveria fazer isso. Teríamos que cobrar do Supremo esta posição. Erraram, vamos reconhecer o erro e vamos voltar atrás. Né? Mas como você falou, né, o judiciário, a alta cúpula do judiciário também está demonstrando o seu envolvimento e com o quê, né? Com certeza. Né? Floripa em Foco com o Sintesp, o Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual de Santa Catarina, hoje conversando com o presidente do Sintesp, o Antônio Celestino Lins. E trazendo aqui para a realidade próxima aqui de Santa Catarina, protocolado mais um pedido de impeachment do governador Raimundo Colombo. Será que dessa vez sai, Antônio? Olha, a gente não acredita porque o governador tem a maioria esmagadora no parlamento, né? Mas eu acho que a luta é válida, até porque desde 2014 as contas não são apreciadas pelo plenário da Assembleia. 2014? Desde 2014, 2015, né? E agora com essas 18 ressalvas que o pleno do tribunal, na verdade foram maquiados também, né? Chamaram na última hora o secretário. Não, chamaram o Júlio Garcia, né? Chamaram o Júlio Garcia na última hora para desempatar lá a votação do tribunal. Né? Quer dizer que a coisa está chegando perto, daqui a pouco está chegando perto, na verdade não foi nem o pleno, foi 5 votos, né? Estava empatado, chamaram o Júlio Garcia, né, que é conselheiro do tribunal, para poder desempatar. E aí ele desempatou a favor do governo, mas nós temos a expectativa que com todas essas ressalvas que foram feitas, porque o governo não investiu... Pois é, qual foi o motivo de pedirem o impeachment do governador Raimundo Colombo? Na verdade foi a falta de investimento, né, do governo, além... Aquela história com a Celesc, né? Além da isenção fiscal de mais de 5,5 bilhões, né? Também tinha as pedaladas da Celesc, e também tinha a criação, né, desses fundos. Ah, sim, o Fundo Social. Isso, a criação do Fundo Social, com prejuízo, inclusive, para a saúde, para a educação. Para todos os municípios que deixaram de receber. Né? Exatamente. Aquilo ali foi, para mim, foi o maior golpe, foi aquilo ali, né? Porque quando fez a Celesc, pegaram o dinheiro da Celesc, jogaram no Fundo Social, que era um dinheiro que deveria ir para o ICMS e fazer a distribuição equitativa dos municípios, até por direito, e jogar numa conta que aí você podia manipular esta conta e dar para quem tu quisesse. Inclusive foi comprovado que teve municípios pequeníssimos que ganharam valores maiores do que outros municípios que tinham necessidade, inclusive, e direito. Teve isso. Então, aí, uso político. Exatamente, foi para uso político, inclusive para reeleição, né? Isto é uma coisa que a gente não pode concordar de forma alguma, e por isso o pedido de impeachment se baseia também nisso. E já passou no plenário da Assembleia Legislativa? Foi protocolado na semana passada, né? Nem sai da gaveta do presidente da Espera-se que agora a pressão, né, inclusive da opinião pública, através da divulgação do pedido, a pressão possa fazer com que pelo menos façam leitura. Hoje, quem está na presidência do Legislativo é o PP, né? Então, que é da base. Que é da base, mas que não é PSD.
Então a gente acredita... Que é o partido do governador. O partido do Amília, que também é tudo igual, né? Na verdade são tudo igual. E o governador também foi arrolado nessa questão da JBS, das últimas... Eu acho que o maior escândalo, né, que Santa Catarina viu foi a delação e também as gravações, né, do Wesley Batista lá com o governador Raimundo Colombo, inclusive citando a Casan, a negociação que teriam com a Casan, e citando, né, o alto escalão do governo como os recebedores, né, dos recursos, inclusive citando o nome do secretário Gavazzoni, o que causou a baixa no governo. Ele pediu o secretário Gavazzoni. Então eu acho que as coisas estão caminhando, né? Só não vê quem não quer, né? Realmente. Só não vê quem não quer, porque está tudo aí exposto. Daqui a pouco a massa se junta, vai para a rua. E como é que vai ser o preparativo para a gente fechar esse bate-papo? Como é que vai ser o preparativo para o dia 30? Já tem alguma... Vão se reunir? Já há um encaminhamento, né, das entidades, inclusive das entidades sindicais. A gente vai fazer várias plenárias, assembleias, reuniões com os trabalhadores, porque tem que nascer nos trabalhadores, né? A mobilização e a indignação, inclusive, tem que estar centrada dentro dos trabalhadores, porque são eles os prejudicados, quer público, quer privado, né? Os maiores prejudicados serão os trabalhadores, e é com eles que a gente tem que fazer essa luta, é com eles que a gente tem que fazer essa discussão de conscientização, mesmo para que a gente possa conseguir, nesse dia 30, como eu já falei no início, dobrar, no mínimo, né, deveríamos triplicar esta massa em Brasília e mostrar para esse governo que chega, né? Mostrar que não há mais condições dele permanecer lá, porque pode acontecer o pior, né? Pior que isso ainda, já? Pode acontecer o pior, né? Eu acho que o Brasil está se preparando aí para um enfrentamento civil, né? Uma rebeldia até por conta de o povo não acreditar mais nas suas instituições. Quando as instituições não dão conta de resolver os problemas do povo, isso historicamente a gente tem exemplo, né? Eu temo muito por isso, né? Porque acho que o nosso Brasil é um país pacífico, é um país que o povo é solidário, que o povo é humilde, que o povo é trabalhador, que o povo se deixa oprimir até, né? Mas chega um ponto, e nós estamos observando agora, que está chegando no limite, eu acho. O governo precisa ir, eu acho que ele tem acompanhado isso, né? Tanto é que ele joga, né? Ele se dinamiza também nas informações, no comportamento dele. A máquina do Estado é a máquina do Estado, né? É verdade. Bom, então vamos esperar para ver a reação dos brasileiros nesse 30 de junho, mais um dia de greve geral nacional, Florianópolis, em todas as capitais. O Sintesp aproveita para convocar toda a sua base, todos os nossos telespectadores que fazem parte da base de trabalhadores deste estado, aonde a gente alcança, para que se mobilize, para que procure o seu sindicato, procurem os dirigentes, participem das mobilizações, participem das reuniões, participem das discussões, que é muito importante para terem conhecimento necessário para que possam ir a Brasília conscientes do seu trabalho, do seu papel e da defesa dos seus direitos, né? É só com o povo na rua que a gente consegue garantir minimamente o direito dos trabalhadores. E é com esse tipo de trabalho, com essa vontade que a gente conclama então a nossa categoria. E quando eu falo de categoria, eu falo categoria de trabalhadores, né? Trabalhadores de todo o estado, em especial dos trabalhadores do serviço público a quem a gente representa, né? É isso aí, falou bonito. Obrigado pela presença. Antônio Celestino Lins, presidente do Sintesp, falando aqui no Floripa em Foco, que vai ao ar toda terça-feira, 2h30 e também às 22 horas. E depois também fica disponível no sintesp.org.br para você entrar em contato com o Antônio e se colocar a par de todas as demandas da sua entidade. Uma boa semana, nos vemos na próxima. Se Deus quiser, obrigado Silvio, obrigado aí aos nossos telespectadores, né? E fortalecendo, né, a nossa convocação, a situação é séria
e o povo precisa realmente se mobilizar. Cada Muito um faça a sua obrigado, parte, né? boa noite, boa tarde aí a todos os nossos telespectadores, né? E boa noite também porque ele vem para... Na reprise. Na reprise ele vem para a noite aí a nossa programação, né? E que Deus possa abençoar todo mundo, especialmente vocês aí. Obrigado pela presença e obrigado você, telespectador internauta. Reveja a representação desse bate-papo com o Antônio Celestino Lins, presidente do Sintesp, daqui a pouco às 22 horas, aqui mesmo na TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença. Sintesp, Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual. Fone 3223-6097. Acesse www.sintesp.org.br.